Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus no livro do livro do Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo de número 20. Glória a Deus. Chegou. Versículo de número 10. Versículo de número 8, perdão. Êxodo capítulo 20, versículo de número 8. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quantos acharam e já podem dizer amém? Amém. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quem diz amém? Quantos precisam das orações, meus irmãos? Eu e a minha casa e a obra do Senhor. Soberano Deus e amado Pai, te louvamos pela leitura da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus servos, das tuas servas que chegaram até a tua presença para orar, para receber de ti, neste culto de oração e de doutrina. Ó Deus, abre a porta dos céus, a porta da palavra. Pai, que tenhamos os esclarecimentos bíblicos necessários para a nossa vida de fé. Se porventura entrou alguém aqui doente, enfermo, o Senhor tem a liberdade para curar, porque a casa é tua, as ovelhas são tuas, e o teu Espírito está conosco ainda nesta terra, pois não fomos ainda para ti. Cura os enfermos nesta noite, resolve causas impossíveis pelo poder do nome santo de Jesus. Nós oramos a ti crendo em nome do teu Filho. Amém. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, nós lemos um texto da palavra de Deus e nós sabemos que esse texto, quando lido ao olhar primeiro assim, porque a visão que nós temos é Bíblia, é palavra de Deus. Se é Bíblia e se é palavra de Deus, então na nossa mentalidade tudo se aceita, tudo se absolve, porque é Bíblia e é palavra de Deus. Se nós partimos deste princípio de que é Bíblia e de que é palavra de Deus, então seria correto o que está escrito aqui, porque esta verdade que nós acabamos de ler aqui agora, esta verdade aqui, ela é real. Foi o Espírito Santo que inspirou Moisés, isso é verdade. É Deus que está falando, mandando guardar o sábado, mas vem a pergunta: em que tempo? Porque existe na Bíblia 2 tempos. Diga comigo: o tempo da lei e o tempo da graça.
esta verdade aqui é para um tempo. E quando eu digo tempo, é porque o tempo ele inicia, mas ele termina. Porque 1 hora termina em 60 segundos. Então esta verdade aqui foi para um tempo que se acabou, que não existe mais. Era um tempo de Deus, um tempo da verdade, que virou sombra. Então quando eu leio aqui, vamos olhar para a Bíblia, 20 versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Aí ele vai dizer: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal. Quando eu leio isso aqui com a fé que eu tenho na palavra, eu entendo que isso é verdade, e verdade é, mas para um tempo. Isso aqui está aplicado dentro do tempo da lei de Deus. Mas se porventura você for debater com pessoas que defendem esta linha doutrinária, se você não tiver noção do que é o tempo da graça e o tempo da lei, o tempo de Israel, o tempo do patriarcado, o tempo da inocência, que nós chamamos de dispensações, essas pessoas que são bem preparadas, estudam todo dia, elas vão fazer a sua cabeça, e você vai passar a guardar o sábado. Logo você vai viver pela lei. Então a pergunta hoje do estudo é: devemos guardar o sábado se está na Bíblia? E eu tenho aqui 7 razões, ou melhor dizendo, é mais de 7 eu acho, 7 razões porque não precisamos guardar o sábado. O primeiro princípio é entender que a Bíblia ela se divide em 2 tempos: lei e graça. Porque o patriarcado não era lei, mas continha lei. Não era graça, mas continha graça. Era um prelúdio, era uma introdução. A inocência não era lei, mas passou a ter lei porque entrou a lei do pecado. Então nós não contamos esses tempos, nós só contamos 2: o tempo da lei e o tempo da graça. Então, para que nós possamos entender esta coisa tão complexa na cabeça de alguns, porque está na Bíblia, nós precisamos ler a própria Bíblia, porque ela se explica, ela tem o poder de se auto-explicar, pois ela tem o Espírito Santo para nos ajudar a interpretar. A primeira coisa que eu devo observar dentro dessas 7 razões pelas quais não precisamos guardar o sábado é que o sábado ele faz parte de um concerto entre Deus e o povo de Israel. Quando você lê Gênesis capítulo de número 2, vamos ler? E 1, você pode dizer: não, mas está na Bíblia que antes da lei Deus santificou o dia de sábado. Mas eu vou lhe explicar o que significa isso aqui do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da crença em que nós cremos. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram o que, meus irmãos? Aqui o exército não são os anjos, aqui está se referindo às estrelas, os planetas, os planetoides, e assim vai. Alguém lê aqui e vê que quando fala de exército, acha que é os anjos, não são.
E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, fez o que, meus irmãos? Descansou no quê? De toda o quê? Que tinha. E abençoou Deus o dia 7º e o que? Ou seja, o que isso significa aqui? Isso aqui está ainda na inocência. Aqui não é lei. Se não é lei, não é obrigatório. Porque diz Romanos que não havendo lei, também não há pecado. Isso aqui é no tempo chamado de inocência. Aqui não havia pecado, nenhum homem era criado ainda. O que significa esta bênção de Deus para este dia? É uma marca. Não tem gente que quando vai fazendo o piso, no final ele assina o nome? Tem gente que faz assim, vai puxando o piso, no final ele assina o nome. Outros vai fazendo uma reforma na cumieira da casa e botam um dia tal, do tal, eu tirei essa cumieira velha, cheia de cupim e botei outra. Não é, irmão André? É por aí. Então ali ficou a marca. O que é o sábado na inocência? A marca do Deus Criador. A marca de que Ele esteve ali e que Ele trabalhou para construir um mundo onde os seres humanos são amados por Ele. Aqui é a marca. Porém, na lei, o sábado nada mais é do que um compromisso, um concerto entre Deus e o povo de Israel. Tem algum judeu aqui? Não tem. Nós somos gentios. Então vamos ler. Vamos ler Êxodo capítulo 31, versículo 16. A primeira razão das 7 pela qual nós não temos e nem precisamos guardar o 7º dia é porque ele é um concerto, um pacto entre Deus e o povo de Israel. 31 e 16, quem pode ler, por favor? Êxodo 31, versículo 16. Veja, guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. Aí continua: entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para quê? Para quê, meus irmãos? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia ele fez o quê? Descansou e achou o que, meus irmãos? Descanso, ou em outras Bíblias, refrigério. Mas veja que ele abre a palavra dizendo: guardarão, pois, o sábado. Quem é, meus irmãos, que está escrito aí? O povo de Juazeiro, é assim que está aí? O povo da Carnaíba? Não, está escrito os filhos de Israel. Quem diz amém, meus irmãos? A primeira razão porque nós não guardamos o sábado é porque ele é um pacto entre Israel e entre Deus. A segunda razão pela qual nós não temos esta necessidade de guardar o sábado é que antes do concerto do Sinai, Deus não ordenou a ninguém que guardasse o sábado. Antes deste concerto lá no Sinai, Deus não ordenou a ninguém. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo de número 17. Quem achar, pode ler. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti.
Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja, no capítulo 2, versículo 1 de Gênesis, ele santifica e abençoa o sétimo dia, sim ou não, meus irmãos? Se isso aqui fosse algo tão importante para o Deus Criador, quando o homem cai, ele tinha instituído o sábado logo como lei. Ele não faz isso, ele diz: olha, você vai trabalhar, mulher, você vai ter filho com dor, você, serpente que tinha perna, eu vou tirar suas perninhas e você vai rastejar. Se fosse tão importante, ele tinha dito: tem uma coisa, você tem que guardar o sábado também. Nem Deus, na inocência, transcorrendo para a queda do homem, mandou guardar o sábado, porque isso aqui ainda não era conceito. Quem diz amém? Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, fala também alguma coisa a respeito disso aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 10, eu vou ler para adiantar. Diz assim: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Isso, para quem guarda o sábado, é uma palavra muito dura, porque quem anda pela lei, diante de Deus, está debaixo de maldição. Então, como Deus não instituiu isso lá no Éden, Paulo está dizendo que isso, porque o Éden é uma sombra da graça, porque a única maneira do homem ser considerado sem pecado, ainda sendo pecador, e é aqui onde é um mistério, porque só entende as coisas espirituais os espirituais, não é? Como é que você é pecador, mas diante de Deus você é santo? É só Jesus. Por isso que Paulo disse assim: olha, o diabo pode lhe acusar de tudo, ele pode dizer tudo com você, mas não se preocupe não, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo... Por quê? Porque você foi santificado por Cristo. O mundo aí fora, vocês não podem dizer que é santo, mas é a Bíblia que está dizendo: fomos santificados nele, fomos purificados nele, fomos resgatados nele. Então os únicos que são pecadores por natureza, mas santos por bondade e redenção, somos nós. Porque a todo tempo que nós pedimos o perdão, ele está apto a nos perdoar. E é aqui onde mora o mistério da graça de Deus. Em Gálatas capítulo de número 4, versículo 10 e 11, Gálatas 4, versículo 10 e 11, Paulo vai falar sobre pessoas que guardam tempos, meses e até anos. Gálatas 4, 10 e 11, por favor. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Veja, guardais meses, dias, meses, anos, temo o vosso respeito que não haja trabalhado em vão. Ou seja, eu lutei para vocês entenderem o que é a graça, mas vocês querem viver pela lei. Paulo sofreu uma resistência em Gálatas, porque os judeus cristianizados, eles queriam ser cristãos e queriam ser judeus e viver pela lei, mas a lei e a graça não andam juntas, uma foi cumprida pela outra, não tem como. É por isso que não tem como ser crente e católico, não tem como. Há uma linha que não se cruza.
Não tem como ser crente espírita, porque conhecemos a verdade e a verdade nos libertou, e é isso que importa. Bendito é o nome de Jesus. Quando nós confrontamos alguém ou alguém nos confronta, a gente diz assim: olha, o sábado é coisa da lei. Eles dizem: não é. Mas há evidências bíblicas de que o sábado foi instituído como lei. Antes, lá no Gênesis, como lemos, era uma marca, a marca do Criador. Na lei era o pacto. Então instituiu-se uma coisa que era obrigatória. E há versículos que confirmam isso, que as pessoas que guardam este dia dizem que não, e afrontam-nos e até convencem a muitos de nós. Algumas evidências bíblicas de que o sábado faz parte da lei. Diz aqui em Neemias capítulo 8, versículo 1, Neemias 8:1 vai dizer que este dia faz parte do livro da lei de Moisés. Neemias capítulo de número 8, versículo 1. E chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra e a escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Que trouxesse o livro da lei de quem, meus irmãos? De Moisés. Observe que a expressão livro da lei de Moisés, está sendo explícita aqui, está sendo como que grifada. Ele faz questão de dizer livro da lei de Moisés. Neste momento, ou neste mesmo livro, denominado de livro da lei de Moisés, é a seguir, ou assim chamado. E levaram-no o livro da lei de Deus, ou o livro da lei de Moisés, e declarando e explicitando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Por que o sábado ele é uma lei? Porque ele faz parte do livro da lei de Moisés. E Jesus está acima de quem, meus irmãos? De Moisés. Quem diz amém, meus irmãos? Na transfiguração, a figura de Moisés como lei, porque ali, e deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer aos irmãos, que ali não comprova que Moisés foi ressuscitado, não tem isso na Bíblia. Isso é uma linha teológica sem confirmação, porque Judas disse que o corpo de Moisés foi escondido por um anjo. Sim ou não? Muitos já leram aqui. Então, se foi escondido e morreu, está morto. Mas o que aparece lá em Mateus 17, na transfiguração? Ele diz: vimos Moisés, vimos Elias. É uma simbologia da lei de Moisés se dobrando ao Cristo da graça. Elias simboliza a profecia e os profetas se dobrando ao Cristo da graça profético. Quem diz amém, meus irmãos? Então eu estou dizendo isso para que não haja confusão na mente dos irmãos. A terceira razão pela qual nós não temos razão de guardar o sábado é que Deus aborrece o sábado ou qualquer dia ou ato feito legalistamente sem ser acompanhado de uma vida sincera e de fé. Veja o que está escrito ainda nos livros que compõem o Velho Testamento. Isaías capítulo 1, por favor, e o versículo 13. Isso aqui é Deus que está falando.
Porque você dizer para alguém que guarda o sábado que Deus aborrece o sábado é dar um tapa nele. Isaías 1:13. Não tragás mais a oferta de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Quem diz amém? A palavra abominação na Bíblia, ela tem uma conotação muito pesada. Eu não vou dizer toda ela aqui porque é muito feio. Mas se você for traduzir no hebraico para o grego, que nós chamamos de sept, aginta, 7 homens traduziram o hebraico para o grego, que é o que está escrito no Velho Testamento, 7 ou 70, nós observamos que a palavra abominação, só para os irmãos terem uma noção, é a mesma coisa de quando você passa perto de um corpo de um animal em decomposição. Para Deus, a abominação é aquilo ali, cheira mal. O povo de Israel estava assim, pecando, 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 e no sábado era crente. Pecava, 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 no sábado. Me desculpe as vizinhanças, mas eu já observei aqui que existem pessoas que são da igreja adventista, que quando eles estão aí na semana, vestem um pau de saia. Outras pessoas, você vê nos bares, homens quase nus, mas no sábado, toda alinhada. Quem vive pela lei, vive de aparência, porque serve a Deus por medo. Aí alguém diz assim: por que é que o Espírito Santo se manifesta aqui e não se manifesta lá? Porque aqui nós aprendemos a servir a Deus por amor. Aleluia, porque Ele nos tirou dos bares, Ele nos tirou das noitadas, sem olhar os nossos pecados, as nossas falhas, e disse: vinde a mim, benditos de meu Pai, para receber por herança aquilo que está proposto. Então quem vem para aqui, cai na graça de Deus, e serve a Deus por amor, e não por temor. Lá é por medo. Então, como esse dia é tão importante, eles colocam uma vestimenta, uma indumentária de momento, sendo que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Então não foi nós que dissemos, foi Deus quem disse: aborreça esse dia, porque ele está sendo usado desta forma. Em quarto lugar, Jesus Cristo, obrigado. Jesus Cristo foi a última pessoa que teve a obrigação de guardar o sábado. Jesus não foi lá colher espiga no dia de sábado, foi o discípulo. Porque senão ele tinha quebrantado. Mas o discípulo quebrantou, porque estava com Jesus. Quem está com Jesus está protegido da lei. Jesus disse: olha, não tem comida aqui não, mas tem lá, ó, cheio de espiga lá. Mas é sábado, mas vocês estão comigo. Quem está comigo está debaixo da graça. E eles foram, mas Jesus não foi. Por que Jesus não foi? Porque ele não podia quebrantar o sábado. Ele tinha que cumprir todo ele na sua essência na cruz do Calvário. Nós só temos descanso, e a palavra descanso biblicamente é sábado, por causa de Cristo. Ele é nosso sábado, Ele é o nosso descanso perpétuo. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, Jesus Cristo foi a última pessoa que teve a obrigação de guardar a lei e o sábado. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, nós vamos ler para adiantar juntamente com os irmãos. Gálatas 4 e 4.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo de quê? De quê, meus irmãos? Da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Bendito é o nome do Senhor. Só é filho de Deus aqui, ou nós só somos filhos de Deus porque Jesus cumpriu toda a lei, toda a lei, toda a lei. Por isso que aqui não tem bode sendo morto, por isso que aqui não tem incenso na igreja, por isso que aqui nós podemos entrar no santo, no santíssimo, e nós podemos estar no santo dos santos, porque Ele cumpriu tudo, Ele morreu e tudo foi consumado nele. Por que Ele não disse assim, está tudo acabado? Ele está tudo consumado, porque a palavra consumar é pegar o bojo inteiro e cumprir. Então Ele pegou desde o pecado de Adão, desde o patriarcado de Abraão, desde do governo humano, desde o reinado de Israel, desde os pecados de Sodoma e Gomorra. Ele foi pegando, fez um bojo e cumpriu em si. Por isso nós temos entrada livre no Santo do Santo. Por isso que o véu não suportou. Alguém diz assim, foi um anjo. O pregador gosta de emocionar o povo, né? Um anjo pegou a faca. Foi anjo não, irmão. Foi quando ele morreu, tudo se cumpriu. A lei disse assim, eu não posso mais ficar aqui não dá para existir aqui. Aí Paulo tem a visão, ele diz assim, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O véu disse, eu tenho que rasgar, eu vou me rasgar, porque agora pode entrar, a porta está aberta para todo aquele que crê. O véu não suportou, ele se rasgou, porque na graça não há prisão, na graça temos liberdade com Ele. Bendito é o nome de Jesus. Então ele diz aqui que Jesus cumpriu tudo, né? E ainda vem uma explicação de Paulo dizendo que além do sábado ter sido cumprido em Cristo, e é outra coisa que as pessoas da igreja que guardam o sábado nos criticam, é quando nós dizemos assim, a lei foi abolida. Mas está na Bíblia, está na graça, foi totalmente abolido. Colossenses capítulo 2 de Colossenses, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O próximo estudo, eu não vou poder usar o nome da igreja, mas eu vou usar a expressão a igreja do sétimo dia. Não vou dizer o nome, porque eu não posso ser preso, né? Aqui tem uma explicação do porquê que essa igreja ela é uma seita. A gente chama de igreja por educação, mas na verdade ela é uma seita. Por quê? Vocês lembram quando Moisés disse assim, pega um cordeiro, mata, mas depois pega um carneiro de chifre grande e põe no chifre dele, vai botando lá tiras vermelhas como símbolo do pecado. Quem já leu isso aqui? Ele vai colocando no chifre do carneiro e diz assim, manda pelo deserto. O que é que a igreja que guarda o sábado diz? Que os nossos pecados foram levados metade por Jesus e metade pelo diabo. Eles usam esse texto da lei dizendo que Jesus era o cordeiro e o diabo era o bode. Aí eles vão lá para Ezequiel quando fala do carneiro e do bode, e diz que o carneiro não tocava no chão, mas tinha o seu nariz a ponte agudo, que alguém diz que é uma profecia já falando do avião.
Ou os teólogos da escatologia, eles dizem isso, não sei se confirma, porque diz que o bode ele voava sem tocar no chão e tinha na sua frente uma ponta aguda e não tocava no chão. Eles dizem que o diabo levou metade e outros não. Quando os pregadores vêm pregar sobre a cruz, e eu desde menino, assim como José, caímos dentro da Assembleia de Deus, a gente vê pregadores chegar aqui e contar aqueles testemunhos do menino que perdeu o barco. Já ouviu esse, né? O menino vai perder o barco e disse: pai, eu quero meu barco. E o pai disse: eu lhe prometo que um dia eu devolvo o seu barco. Aí eles contam que o rapaz cresceu e sempre lembrava do barco. Um dia o pai, já de idade, ia passando e viu na vitrine, em uma outra cidade, um barco. E ele disse: esse é o barco que eu fiz para meu filho. E atrás tinha as letras dele, do menino. E quando ele entrou na loja, realmente era. E ele perguntou: esse barco está à venda? Está, mas tem muitos anos que ele está preso aqui na vitrine. Eu compro, é caro, porque o dono do estabelecimento, há tantos anos atrás, encontrou o barquinho boiando na água. Ele disse: eu pago o preço para libertar o barco do meu filho. Olha que na eloquência já dá para dar um glória, né? Pregador é um negócio terrível. Aí ele vai lhe envolvendo e você acaba dando glória a Deus. Como que ele pagou o preço para quem prendeu o barco? Quem prende é o diabo. Aí dá uma impressão que nós estamos pregando que o diabo Jesus pagou o preço ao diabo. Nossa promissória era no céu. Jesus, quando entrou no Santo dos Santos, é profundo isso aqui. Quando Jesus ele sobe e os discípulos ficam olhando e a nuvem o cobre, ele aparece dentro do altar, na porta do sacrifício, isso na ossada celeste. E ali ele vai ter que dar conta da sua obra aqui, porque ele entrou como homem também. Só que tem uma coisa: ele vai marcado na mão e nos pés. Aí eu vou simplificar também como os pregadores. É como se Jesus chegasse no balcão e dissesse assim: a conta, pai, pega a promissória aí que eu estou devendo. Qual é a promissória? É o pecado. E o que é que você vai fazer? Paguei o preço, está pago, tá. Agora eu vou rasgar. Por isso que Paulo disse que a cédula, a dívida do nosso pecado foi pago. Não foi o diabo que pagou o preço, foi Jesus Cristo que entrou marcado para dizer a você: eu te salvei, eu te libertei, eu paguei o preço. Não tem mais condenação, porque foi rasgada a promissória. Não tem dívida, está pago. Você pode dizer para alguém: está pago. Jesus pagou, aleluia. Venha o que vier na tua vida espiritual, continue firme, porque o preço foi pago. Você é especial, você tem a marca do sangue, você tem Cristo pela tua vida. Havendo riscado a cédula, riscado o escrito da dívida que havia contra nós. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Então diz que o pai deu ao menino e foi aquela alegria, porque resgatou o barquinho dele. Isso é Jesus e o pai. Mas da forma que se fala, às vezes dá a impressão que se pagou o preço ao diabo, e não o foi. E não o foi. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. Veja bem, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, ninguém vos julgue. Ninguém pode nos julgar porque nós não guardamos o sábado. Porque aqueles que vivem pela lei
eles querem nos privar desta bênção chamada graça. E impõe, veja que Jesus ele era assim, ele sentava, ele comia o que botasse na mesa. E ele era chamado de comilão e de beberrão. Então, se comer fosse o pecado, Cristo não tinha comido tanto. Onde ele chegava tinha banquete. Porque onde Jesus chega tem banquete. Pode estar doendo como for, mas quando ele chega na tua vida tem banquete. Então te alimenta da palavra nessa noite, porque tem banquete preparado aqui. Então diz que para fugir à evidência de Colossenses 2, 16 e 17, onde Paulo se refere ao sábado semanal como integrante das coisas passageiras da lei que terminaram com a morte de Cristo na cruz. Eu não vou citar o nome, aqui está, mas eu não vou citar. A igreja que guarda o sábado costuma argumentar que a palavra sábado não se refere ao sábado semanal, mas aos anuais ou aos cerimoniais, no caso em Levítico 23. O que não é verdade, pois os sábados anuais ou cerimoniais já estão incluídos na expressão dias e festas. Veja Colossenses 2:16. Porque esse pessoal, eles têm um argumento terrível. Você tem que observar o versículo direitinho. Ninguém, pois, vos julgue, diz Paulo, pelo comer ou pelo beber. Prossegue. Ou por causa de dias de festas. Aqui entra o sábado anual como festa, ou lua nova, ou sábados. Quando eles dizem que é o sábado de festa, mas ele já citou a festa. Então esse sábado aqui é o sétimo dia. Não tem para onde correr na interpretação bíblica. Esta indicação mostra positivamente que a palavra sabaton, como é usada, isso aqui é no grego, é usada em Colossenses 2,16, não pode se referir aos sábados festivos, anuais ou cerimoniais. Sendo assim, é difícil para os da igreja que guarda o sábado sustentar a sua doutrina sabatínica ou sabática, desde que temos visto que o sábado pode legitimamente ser tido como uma sombra ou símbolo perpétuo de bênçãos espirituais e não dogmas ou leis. Por que sombra? Repito, porque Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso descanso. Sexto, para nós encerrar no sétimo aqui. Estamos em um novo concerto. Por que eu não guardo o sábado? Porque estamos em um novo concerto. Tome nota, em um novo concerto muito melhor, fazendo-se necessário mudança da lei. Aqui onde está uma das palavras mais usadas quando nós vamos explicar a questão da lei. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus 8 e 6. Por favor. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Em melhores promessas. Faz-se aqui necessário uma explicação sobre o novo concerto e a mudança da lei. Veja, foi o próprio Cristo que instituiu a nova aliança. Vamos ler Mateus 26 e 28. Precisa ler? Ou os irmãos lembram da Santa Ceia? Este é o sangue da nova aliança, ou a nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Foi Jesus que disse.
Não tem como o pessoal da igreja que guarda o sábado brigar com a gente, porque foi Cristo que disse, e Ele é Deus. Se Ele viu que o modelo passado não salvava, Ele se sacrificou para salvar. Mateus 26 e 28, Ele vai falar da aliança no seu sangue, trazendo assim uma nova concepção da vida espiritual que Deus quer que tenhamos. Isso foi tão profundo que os judeus não entenderam e nem aceitaram. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Jesus dizia não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face, dê-lhe a direita, oferece também a outra. Mateus 5, 38 e 39. A mudança que foi feita não inclui ou não exclui, perdão, nem o tio e nem o J da lei, que é o que eles acusam a nós. Nós não estamos aumentando e nem diminuindo como eles nos acusam, porque foi Cristo que disse: eu venho na contramão do legalismo, eu venho na contramão da lei. Vocês condenavam, quem lhe batia, você batia junto. Agora comigo é diferente. Agora eu estou ensinando ao povo o amor, e é o meu amor, dizia Jesus, que vai salvar todos os pecadores. É o amor do meu Pai, dizia Jesus, que vai salvar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na graça é o amor. É o amor. É por isso que nós que vivemos na graça temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos infringir a ela, esquecendo-se do amor. Do amor. Então ele diz aqui que isto foi mudado porque o Cristo da graça nos deu a graça de graça, sem sábado e sem lei. Em Romanos capítulo 3, versículo 31, Paulo diz, Romanos 3 e 31, anulamos pois a lei pela fé? Romanos 3 e 31, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ele diz aqui, baseados nesse texto, nos é afirmado pelo pessoal que guarda o sábado, que a lei não foi abolida, e que a lei se refere ao decálogo, 10 mandamentos. Pois também, seguindo esse suposto raciocínio, pois o texto acima precisa ser analisado no seu contexto, o qual leiamos, diz, porque ele juntou aqui o texto acima de quê? De Romanos. Vamos ler Romanos 3, versículo 31, para nós encerrar, porque já estamos no horário. Romanos 3 e 31, vamos ler a partir do versículo 30. Quem achar pode ler. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Pode prosseguir. Tem mais? Para aí ou tem mais? Olha, por favor. Muito bem. Vamos ler agora o contexto do texto. Romanos 3, para que possamos ter uma visão mais ampla disso aqui. Porque todos pecaram, versículo 33. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e de quem, meus irmãos? Dos profetas. Isso é, a justiça de Deus em Jesus Cristo Jesus, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão de quê?
sendo justificados gratuitamente pelo quê? Pela redenção que há em quem? Veja que ele fala em Cristo pela segunda vez, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob o que, meus irmãos? Para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em quem? Onde está logo a vossa jactância? Jactância no grego significa vaidade. É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras de quem? Veja que o versículo 28 diz que o homem é justificado pela fé sem precisar da lei. Porventura é Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a incircuncisão, por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ele fala de pecado, de remissão dos pecados, ele fala de cumprimento da lei em Cristo, mas quando ele diz aqui, por causa da fé, anulamos a lei, ele está querendo dizer que pecado, ainda que eu esteja vivendo na fé, pecado é pecado. Existe a lei do pecado. Ou seja, a única lei, e nós vamos continuar depois, porque precisamos provar que a igreja que guarda o sábado é uma seita. Observe que a única lei que não foi abolida foi a lei moral. E eu vou ler semana que vem os tipos de pecados que são condenados lá e agora. E tem irmãos que têm dúvida se primo com primo é pecado. Depende do primo. Precisamos ter essa dúvida. Se primo com primo é pecado. Tem irmãos que têm dúvida, porque não tem lá uma lista de lei em Levítico? Esse parente não pode comer, esse parente não pode comer, esse parente não pode comer, não tem lá? Então a gente precisa tirar essa dúvida. A pergunta aqui é pecado guardar o sábado? Serão salvos? Nós lemos aqui um texto que diz que aquele que vive pela lei vive debaixo da maldição. Olha aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Se o sábado é lei, eu não posso mais viver guardando ele. Isso é uma coisa dura de dizer. Para eles lá não existe essa verdade, porque eles não são ensinados na completude disso aqui. Eles são encaretados, eles só veem aquilo ali. Por isso que o boom da Assembleia de Deus não é porque é a nossa igreja não, é porque ela abrange tudo. A gente não só prega e só ensina aquilo que a gente acredita. A gente tem a coragem de trazer estudo de outras religiões para explicar por que a Assembleia de Deus é uma bênção. Por isso, porque ela lhe dá um norte inteiro. E aí a Bíblia que vai dizer, não é a Assembleia de Deus representada por quem está instruindo ou por quem está ouvindo, é a Bíblia. Veja, Gálatas, capítulo de número 3, versículo 10. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Como eu vou guardar uma coisa que foi cumprida em Cristo? Se o meu descanso é Cristo, então eu posso trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sabendo que existe um princípio. Eu tenho que tirar um tempo para adorar a Deus, seja ele qual for o dia.
Quem diz amém, meus irmãos? Mais alguma coisa? Então, nós vamos aqui falar, dentro do assunto da lei, sobre os casamentos lícito e ilícito. A gente precisa entender isso aqui, para que não tenhamos dúvida, como alguma igreja aí fez 2 parentes se separar depois de já ter filho e tudo. A gente precisa ter cuidado para que esses pensamentos também não entrem dentro da igreja. Quem sabe até terça-feira que vem tiraremos algumas dúvidas sobre o segundo casamento, sobre o divórcio, que é uma coisa que pega fogo até na convenção. Amém? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Diácono Fábio, vamos agradecer ao Senhor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar. Justo Deus, nosso Pai que está no céu, nesse momento, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia, por mais uma noite na tua casa, Deus eterno. Queremos te pedir, meu Deus, uma bênção especial, meu Pai, para o teu servo, o irmão Wilson, meu Deus, e a sua família, meu Pai. Que a paz venha reinar no seu lar, meu Deus, na sua família, seus filhos. Queremos te pedir também que o Senhor continue abençoando grandemente, meu Deus, o nosso pastor local, dando a ele mais e mais sabedoria. Abençoa os irmãos que não puderam estar aqui, meu Deus, por motivo de trabalho, de saúde. Vai de encontro com cada um deles, meu Pai, nesse momento. Abençoa também cada um de nós que estamos aqui, nossos familiares. Queremos te pedir uma bênção especial para nossos lares, debaixo da tua potente mão. Amém. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Todos dizem: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Vá na bênção, com Deus da bênção. Irmão João.